Boa noite a todas e a todos. Prazer poder estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre doutrina espírita. E o tema que nós trazemos para as nossas reflexões, eu denominei de Em Busca da Verdade. Nós, para iniciarmos então as nossas reflexões, vamos lembrar do Mestre Jesus quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele disse também uma outra frase: conhecereis a verdade vos libertará. E teve uma situação quando Jesus estava sendo julgado pela população e Pôncio Pilatos chegou ao seu ouvido e perguntou para Jesus qual é a sua verdade. E Jesus teve uma atitude. Vocês sabem qual foi a atitude do mestre naquele momento? Foi justamente o que nós estamos sentindo agora nesse ambiente, o silêncio. E a gente pode refletir um pouquinho sobre a nossa verdade. Nós sabemos que quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, conhecereis a verdade vos libertará, nós podemos concluir que a verdade existe. Mas qual é a nossa verdade neste momento? É justamente aí que nós percebemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações, e que estamos caminhando em busca das nossas verdades. A verdade existe, mas se nós conversarmos, por exemplo, sobre a crença em Deus, abrirmos um diálogo neste momento para conversarmos sobre a percepção que cada um de nós temos de Deus, nós temos possivelmente percepções diferentes. A crença pode ser em Deus, o nosso Pai, mas a maneira que cada um temos essa crença, o entendimento dessa crença, faz parte da verdade individual. Isso reflete que o nosso progresso espiritual, a nossa trajetória evolutiva, ela é individual. Precisamos um do outro, precisamos viver em sociedade, mas a decisão do caminho que nós escolhemos nessa nossa existência, como a nossa trajetória evolutiva, que significa o desenvolvimento da nossa inteligência e o desenvolvimento da nossa moral, ela é individual. A decisão é individual, mas nós precisamos um do outro. É por isso que nós vivemos em sociedade. Para que a gente possa compreender esse processo que reflete nos nossos comportamentos, ou melhor, no padrão dos nossos pensamentos, que reflete nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, consequentemente nos nossos comportamentos, nós vamos perceber que a nossa vida, que é um dos aspectos do caminho da verdade, da vida, que o Mestre vem trazer para nós como a compreensão, o entendimento de nos aproximarmos do Pai, essa vida, ou a qualidade de vida que nós estamos vivendo hoje, reflete a qualidade do nosso espírito que nós conseguimos desenvolver até essa existência. E, logicamente, que nós tivemos o início, o Espiritismo ele nos dá, né, essa percepção essencial de entendermos que nós tivemos o início, estamos aqui num processo de aprendizado, construindo possibilidades futuras de crescimento do nosso espírito, do progresso espiritual. Então, para que nós então possamos entender que todos nós estamos aqui como uma grande oportunidade de aprendizado, estamos aqui para continuar construindo a nossa trajetória evolutiva, e que teve um início, e que nós sabemos pela doutrina espírita que fomos criados por Deus simples e ignorantes como espíritos e com o princípio da inteligência. Quer dizer, fomos criados já como espíritos, mas sem o desenvolvimento da moral e sem o desenvolvimento da nossa razão, da nossa inteligência ou da nossa consciência. Mas tivemos o princípio da inteligência para que nós pudéssemos entrar numa trajetória de progresso espiritual.
E, logicamente, que nós tivemos um início onde, quando nós pensamos no ensinamento da doutrina que nós somos simples, sem o desenvolvimento da moral, e ignorantes sem o desenvolvimento da razão, logicamente, se Deus nos criou como espíritos e com o princípio da inteligência, alguma coisa Ele deveria nos oferecer para que a gente pudesse, então, iniciar esse processo. Ele não nos deixou perdidos, não é assim? Então, quer dizer, é justamente os reinos da natureza que Ele nos oferece para que nós, com o princípio da nossa inteligência, pudéssemos iniciar a nossa trajetória adquirindo os atributos da natureza e que refletem nos nossos comportamentos. Se nós pensarmos no primeiro reino da natureza, que é o reino mineral, na formação do nosso planeta Terra ou na formação da crosta terrestre, onde nós temos a capacidade, a possibilidade de tirar todo o nosso sustento e toda a nossa possibilidade de suporte, né? O reino mineral, ele significa, pela lei de atração, pela lei natural que nós temos de afinidade, os elementos químicos constituintes do magma tiveram uma aproximação, formando vários minerais e formando vários tipos de rocha. Então, quer dizer, a lei de afinidade, ela reflete hoje como um atributo que nós adquirimos no princípio da inteligência e que reflete no nosso comportamento. Nós temos afinidade para algumas pessoas e para algumas coisas, mas nós temos desafinidades para algumas pessoas e para algumas coisas. A gente não vai com o jeitão de maneira semelhante com todas as pessoas que nós encontramos na nossa trajetória. Temos algumas dificuldades, né? A gente às vezes, né, encontra uma pessoa na nossa trajetória e fala, olha, o nosso santo não bateu, não vai dar certo, né? Então, quer dizer, olha esse atributo lá que nós aprendemos como uma lei natural, a lei de afinidade, tá certo? E que em seguida, o segundo reino, que é o reino vegetal, nós tivemos uma aquisição de um novo atributo. Quando nós falamos atributo, ainda não é a qualidade do espírito, é um processo de aprendizado pelo desenvolvimento do princípio da inteligência. E nós aprendemos justamente o atributo da sensibilidade, né? O reino vegetal. As plantas são sensíveis aos raios solares, elas são sensíveis à qualidade do ar, elas são sensíveis à umidade do solo. E olha que o solo nada mais é do que a alteração das rochas que foram formadas no reino mineral. Então, primeiro tivemos a construção do nosso planeta, em seguida, num processo de bilhões de anos, a transformação dessas rochas, que são constituídas de elementos químicos, formam o solo, surge, né, o reino vegetal, e nós temos então a possibilidade de adquirir esse atributo da sensibilidade, que mostra que nós somos sensíveis a algumas pessoas e algumas coisas, mas nós também somos insensíveis a algumas pessoas e algumas coisas, né? Às vezes nós temos atitudes frias, calculistas nas nossas relações. Às vezes nós passamos as pessoas para trás. Às vezes nós aproveitamos das situações. Isso faz parte da qualidade do nosso espírito. Porque Deus nos ofereceu os reinos da natureza para que nós pudéssemos adquirir esses atributos para a construção da nossa consciência. Então, hoje nós percebemos que nós temos uma inteligência, né? Para passar as pessoas para trás, para aproveitar das situações. Nós somos muito inteligentes para desenvolver os armamentos bélicos com a pontaria cada vez mais exata, com a distância cada vez maior, para tirar a vida do próprio irmão. Então nós temos dificuldades ainda de compreender a grande lição do Mestre Jesus como expressão máxima da fraternidade quando esteve entre nós, e ele nos trouxe esse entendimento que todos somos filhos do mesmo Pai. Portanto, somos irmãos. E temos dificuldade de nos sentirmos, ou de termos esse sentimento nas nossas relações. Então, significa que o nosso processo, né, de aprendizado ele continua. Adquirimos atributos da natureza, mas temos dificuldade ainda de entender nesse processo da formação do nosso progresso espiritual, que significa inteligência e moral. Somos muito inteligentes, mas como está a nossa condição moral? Somos frutos do amor, não é assim? Fomos criados por Deus como um ato de amor.
Então, todos nós temos dentro de nós o amor. E quando nós entendemos que fora da caridade não há salvação, é porque esse movimento do amor que todos nós temos possibilidade de colocar efetivamente nas nossas relações, está aprisionado no nosso coração. Temos dificuldade de amar, temos dificuldade de sermos bons indistintamente, não só para aquelas pessoas que nós nos damos bem. Temos dificuldades de perdoar as pessoas que nos pedem perdão e temos uma grande dificuldade de pedir o perdão. E temos também a dificuldade de aceitarmos uns aos outros como nós somos. A bondade, a aceitação e o perdão significa caridade no entendimento do Mestre Jesus. Olha que interessante, então nós estamos num processo, através da aquisição desses atributos da natureza, em seguida vem o reino animal, que nós adquirimos a questão do instinto. O instinto que nos protege, temos medo, temos receios, conseguimos distinguir o quente do frio, né? Sabemos o que nos faz bem, o que não nos faz bem. Às vezes nós agimos, né, não pela palavra do instinto em sua essência, mas nós reagimos às vezes, né, por esse processo instintivo. Justamente porque quando nós deparamos com situações que não nos agradam, o julgamento ou a questão da nossa emoção, ela transfixa a nossa capacidade de razão, de raciocínio, e a gente passa a reagir. E quando nós reagimos, nós temos uma grande possibilidade de cometermos um engano. E nós sabemos que nós estamos aqui nessa existência porque nós cometemos alguns enganos nesse processo, então, de desenvolvimento, né, do nosso espírito, da qualidade do nosso espírito. Chegamos, né, na condição de sermos seres humanos, estamos, então, encarnados hoje como seres humanos, mas nós tivemos, possivelmente, né, dá para a gente compreender nesse processo, a formação do nosso corpo para que nós pudéssemos, já iniciando a nossa inteligência, encarnar num corpo de um ser humano. E é justamente nesse momento que nós tivemos a condição de encarnar como seres humanos, que nós entendemos, então, que o Deus, o nosso Pai, como se Ele chegasse até nós e falássemos, meus filhos, agora a vida é com vocês. Porque Deus não interfere na nossa vida, Ele não interfere nas nossas escolhas. E quando nós fazemos a conexão com Deus, através das nossas preces, através das nossas orações, nós precisamos entender que precisamos fazer essa conexão com propósito. E não criar um diálogo com Deus pedindo para que Ele resolva os nossos desafios. Estamos aqui nessa trajetória evolutiva para entendermos que os desafios diários que nós temos a oportunidade de vivenciar e também através da nossa convivência são nossas escolhas que nós fizemos no planejamento reencarnatório. Então, dentro da possibilidade, da condição de entendermos que a nossa trajetória evolutiva iniciou há bilhões de anos atrás, e percebemos hoje que vivemos ainda num mundo de provas e expiações, isso nos dá a condição de trabalharmos essa conexão com Deus, com a sua luz, entendermos que a trajetória evolutiva exige de nós paciência, calma e serenidade. Porque nós, pela tecnologia hoje tão avançada no nosso planeta, achamos, né, que o progresso espiritual, ou a nossa necessidade de progredirmos espiritualmente, é andarmos muito rápido. É como se nós quiséssemos entrar num carro de Fórmula 1 e andarmos a 300 km por hora. Se nós andamos nessa velocidade, de 300 km por hora, o que nós conseguimos sintonizar na nossa vida? A vida passa a ser um vulto. E a gente entra naquela condição de a vida direcionar, né, o nosso caminho, e não nós tomarmos a direção por nós mesmos do nosso caminho. Se nós andamos a 300 km por hora, nós não conseguimos sintonizar com as nossas possibilidades de progresso espiritual.
Então, nós devemos entender que a nossa trajetória evolutiva, cada um de nós vai conseguir caminhar à sua velocidade. Porque cada um de nós decide o que é melhor para você. Cada um de nós vai decidir a trajetória que ele quer traçar os seus passos. Onde que ele tem a necessidade de acender a luz nos seus passos para poder efetivamente trabalhar a evolução espiritual. Então, nós podemos entender que se na trajetória evolutiva cada um de nós vai andar na sua velocidade, nós passamos a compreender que a nossa estrada evolutiva, ela tem algumas depressões. Mas essas depressões não são para que nós entremos em depressão mental. Essas depressões não é para que nós olhemos para ela e achamos que são muros intransponíveis. Essas depressões, elas são convites que nós mesmos traçamos lá no planejamento reencarnatório, que são os nossos desafios. Que são convites para que nós entremos dentro dessas depressões, investiguemos o máximo que a gente consegue investigar, porque ali dentro nós vamos encontrar uma verdade. Essa verdade é a resolução do desafio que muitos de nós chamamos de problemas. Quer dizer, se nós olhamos para as dificuldades, né, que são os nossos desafios, como propósito de aprendizado, nós vamos conseguir mantermos conectados com a luz divina, trabalharmos a serenidade, a calma e a paciência para encontrar a nossa verdade. A resolução daquele desafio, que pode ser um problema de relacionamento, que pode ser uma questão financeira, que pode ser uma questão de perda, tantas coisas que nós vivenciamos no dia a dia. Cotidianamente nós temos desafios. Às vezes acordar de manhã já é um grande desafio, dependendo do nosso estado de humor. Não é assim? Então, se nós entendemos que os desafios, as depressões, são oportunidades de crescimento espiritual, estamos desenvolvendo a nossa inteligência, conectados com a luz divina, nós trabalhamos a nossa essência divina dentro do nosso espírito e nós conseguimos, então, compreender que a partir do momento que eu encontro a verdade daquele desafio, eu vou ter a paciência, a calma de construir a minha saída dessa depressão. Porque não é só encontrar a verdade, é materializar essa verdade no seu psiquismo. É você trabalhar um processo de autoconhecimento para que você possa iniciar um processo de mudança. Então, quando nós saímos dessa depressão, construindo degrauzinho por degrauzinho, para materializar essa efetividade da resolução desse desafio, eu saio dessa depressão mais fortalecido. E quando eu saio mais fortalecido, a próxima depressão da minha estrada evolutiva, ela vai ser um pouquinho mais profunda, não vai ser mais rasa. Por quê? Porque nós estamos mais fortes. Nós estamos mais fortes intelectualmente e moralmente. Estamos tentando equilibrar a nossa inteligência com a nossa condição moral. Então, a doutrina espírita, ela nos traz esse propósito de compreendermos que precisamos olhar para a nossa inteligência, mas precisamos ter coragem de olhar para a nossa condição moral. Porque, às vezes, nós fazemos críticas aos outros e não olhamos para nós mesmos. Às vezes, nós responsabilizamos as pessoas, responsabilizamos a sociedade, responsabilizamos os políticos e não olhamos para dentro de nós mesmos. Então, esse processo, né, de fortalecermos para que nós possamos entrar em depressões mais profundas, é porque nós vamos criando condições de resolver os nossos problemas, resolver os nossos enganos do passado, mais profundos que estão lá no nosso corpo espiritual. A psicologia traz para nós a questão do inconsciente e do consciente, não é assim? E que nós vivemos praticamente uma briga, né, nesse trânsito do nosso eu profundo para o nosso ego, o nosso eu consciente.
Então, o que são esses desafios? São os registros do nosso corpo perispiritual, das nossas vidas pretéritas, que surgem na nossa frente como possibilidade de resolução dos desafios. E às vezes nós colocamos para a sombra, não temos coragem de enfrentar, né, as nossas escolhas que nós fizemos. Então, eu entendo que a nossa trajetória evolutiva, dentro desse processo de compreendermos que tudo o que acontece conosco são nossas solicitações, são nossas decisões. Então, nós precisamos aprender a olhar para esses desafios como essa grande possibilidade do conheça-te a ti mesmo, que a questão 919 do Livro do Espírito nos traz. O processo do autoconhecimento, ele é um convite para que nós possamos ser sinceros e honestos com nós mesmos, para percebermos as virtudes que nós temos, mas para que nós possamos perceber também em nós a quantidade de defeitos que ainda nós temos. Porque quando nós procuramos o caminho da luz, nós nunca devemos esquecer que junto nós levamos as nossas sombras, que são os enganos do passado. Mas é importante compreender que esses enganos do passado, que nós chamamos de erros, não são pecados que nós cometemos e que estamos aqui agora para ficar pedindo perdão para Deus. Os nossos enganos do passado, os nossos erros, nós os cometemos na tentativa de acertar e não de errar. Ninguém faz alguma coisa achando que está errando. A gente faz as coisas porque a gente acha que está certo. É a nossa condição. Se o nosso irmão tira a vida do outro, ele acha que está certo. Ele acha que ele tinha que fazer isso. Então, no processo da construção do seu caminho, que vai chegar um momento que ele vai trabalhar a sua consciência e vai entender que ele cometeu um engano. E quando você reconhece que você errou, você aprende. E quando você aprende, você fica bem. A ciência já vem explicar, a neurociência, que quando nós aprendemos alguma coisa, a área de satisfação do cérebro ascende. A circulação sanguínea aumenta. E foi feita uma pesquisa, né, profunda nos Estados Unidos, que o aprendizado é o maior motivo de ficarmos satisfeitos com nós mesmos na nossa vida. E o segundo aspecto da superação. Então, nós precisamos aprender para superar os nossos desafios. Antigamente, a ciência antropológica falava que o maior motivo de sermos felizes aqui no planeta Terra era sermos ricos, condição financeira estável. O segundo maior motivo era a beleza. Então, a gente precisa ganhar muito dinheiro para ficar bonito, para ficar bonita. E o terceiro maior motivo, o poder. E hoje a neurociência, com a tecnologia avançada, vem mostrar para nós que o que realmente nos deixa satisfeito na vida é o aprendizado, é o que nós estamos tentando fazer aqui neste momento. Aprendermos alguma coisa. E quando nós aprendemos, né, nós trabalhamos em nós a nossa fé. Eu tenho uma relação com a fé como um aprendizado. Se eu conheço Deus melhor, eu passo a ter fé em Deus. Se eu conheço Jesus, eu vou passar a ter fé em Jesus. Se eu conheço a minha esposa, eu vou passar a ter fé na minha esposa, nas minhas relações. Né? E a gente construindo, né, essa questão do aprendizado, melhorando a nossa fé, nós vamos criando condições através do nosso autoconhecimento de removermos as nossas grandes montanhas internas, né, do nosso psiquismo, que é justamente o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Interessante, então, entendermos que a nossa trajetória evolutiva aqui é uma grande oportunidade, é um grande presente do Pai, de Deus. Porque às vezes nós encontramos pessoas com unha encravada se revoltando contra Deus. E às vezes nós encontramos pessoas que estão passando por desafios complexos, como de repente uma enfermidade que a ciência médica ainda não encontrou a cura, e está totalmente integrada na sua vida, com sorrisos nos lábios, porque ela está conectada com Deus, confiante que aquilo faz parte da sua trajetória e faz parte das suas escolhas. Porque a escolha é individual. Vivemos em coletividade, mas a nossa decisão é individual.
Se nós, então, temos coragem de nos mantermos conectados com a luz divina no processo do autoconhecimento, sendo sinceros e honestos com nós mesmos, nós podemos sentir as potencialidades que nós temos na condição do nosso espírito. Isso se chama autodescobrimento. É você perceber o que você dá conta de fazer e o que você não dá conta de fazer. É você perceber o que dentro da sua casa você pode fazer e que você tem condições de fazer. E você vai e faz. Porque às vezes a gente, nas nossas relações familiares, a gente percebe que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente tem condições de fazer, mas a gente não faz. Né? Então, quer dizer, o que eu tenho condições de fazer dentro da casa espírita? Eu posso fazer na comunidade, na minha rua, na minha cidade, para o meu estado, para o meu país, no planeta Terra. Todos nós temos potencialidades dentro de nós e que às vezes nós estamos adormecidos por falta de entendimento do real significado da vida. Tivemos o início, fomos criados como filhos de Deus. E hoje nós estamos aqui numa possibilidade, uma grande possibilidade de crescimento. E às vezes nós ficamos deixando a vida nos levar, como tem uma música, né? Nós precisamos levar a nossa vida. E quando nós trabalhamos esse autodescobrimento, sempre nós vamos olhar para a nossa vida diária como grandes possibilidades de realização. E vamos passar a aproveitar a nossa vida melhor. Vamos passar a descansar as nossas células, o nosso corpo biológico, somente, está entendendo, dentro da necessidade para a gente continuar a nossa trajetória. Precisamos equilibrar as nossas células, justamente com um grande propósito que é o crescimento espiritual. Quando nós estamos bem, o nosso corpo reflete bem. Então, quando nós trabalhamos o autodescobrimento dessa maneira honesta e sincera, nós começamos a entrar num outro patamar, num novo patamar que nós podemos denominar de autotransformação. Nós começamos a transformar as nossas atitudes, os nossos hábitos. A gente começa a trabalhar a gentileza dentro de nós e começamos a falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a nossa esposa, para o nosso esposo, com mais gentileza. Os nossos filhos, enfrentando os desafios nessa relação da grande família, que nós temos na nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho. Porque nós não conseguimos passar um dia sem passar por um desafio. Todos nós estamos no mesmo barco, vamos dizer assim. Estamos com o mesmo propósito. Nós fomos avaliados e avalizados pelo nosso Pai para estarmos aqui nessa encarnação. Então, se nós estamos aqui nessa encarnação, com essas oportunidades de crescimento da nossa alma, do nosso psiquismo, significa que essa vida é um presente de Deus e não um castigo de Deus. Então, eu tenho comigo que esse processo de evolução da nossa alma, da estrutura do nosso psiquismo, é o que reflete a grande possibilidade de aproveitarmos essa encarnação de maneira o mais completo possível. A gente fala, aproveitar a encarnação de maneira completista. Quer dizer, se nós nos transformamos, começamos a transformar as nossas atitudes, os nossos hábitos, nós podemos nos tornar referências onde nós estamos vivendo. Podemos nos tornar referência de maneira saudável, serena, natural, dentro da nossa casa. Podemos ser boas referências para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos, para a grande família, para a sociedade. Podemos pensar numa grande referência que Deus nos ofereceu para que nós possamos olhar, aprender e ter como uma grande referência para a nossa caminhada, que é o Mestre Jesus. O nosso modelo, o nosso guia. Nós podemos pensar no Chico Xavier, mas nós podemos pensar na nossa melhora, e se nós nos melhoramos de maneira humilde, mantendo essa conexão com Deus, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala que nós podemos nos tornar apóstolos celestes.
E se nós nos tornamos apóstolos celestes, a espiritualidade de luz se envolve conosco e vai aproveitar, no bom sentido, o máximo, para que nós possamos contaminar também, no bom sentido, as pessoas que convivem conosco. Nós podemos ser referências para que as pessoas, olhando para nós como referência, também elas possam ser referência. É dessa maneira que nós vamos criando, né, na nossa condição espiritual, a nossa melhora como espírito. É dessa maneira que nós vamos construindo dentro de nós um mundo de regeneração. Porque às vezes nós ficamos achando que o mundo de regeneração depende de uma data. 2025, 2050. O mundo de regeneração está dentro de nós. Se eu consigo entender a minha trajetória de progresso espiritual, trabalhando a questão do autoconhecimento, aprendendo a me amar, para que eu possa amar o próximo, e aí eu conseguir amar a Deus, é nessa trajetória, é nesse propósito, que nós vamos encontrar em nós um mundo de regeneração. E aí nós vamos ter condições, provavelmente, de reencarnar no mundo de regeneração e continuar fazendo o nosso trabalho. Senão a gente fica dependendo de data e às vezes nós vamos reencarnar na próxima existência em mundos mais primitivos, porque a gente acha que estamos aqui deixando a vida nos levar. Então, quando nós trabalhamos essa questão da transformação, fazemos essa conexão com a espiritualidade de luz, nós vamos sendo referências de luz. E Jesus disse para nós, né, que nós somos luz. Todos nós temos dentro de nós uma luz. E Ele pede para nós, brilhe, deixe brilhar a sua luz. Então, quando nós conseguimos brilhar a nossa luz, nós vamos para um patamar da espiritualidade de luz, que a gente pode chamar de autoiluminação. Quer dizer, nos autoiluminarmos é conseguirmos deixar tudo muito claro, muito limpo, os enganos que nós cometemos até o nosso momento. Quer dizer, quando nós procuramos a luz, não devemos esquecer que junto conosco nós levamos as nossas sombras, que são os enganos do passado. E que às vezes nós temos dificuldade, não temos coragem de trabalhar na nossa relação, né, desse movimento do nosso corpo biológico, do nosso corpo perispiritual. Da nossa consciência que nós temos agora, mas com a quantidade enorme ainda de situações que nós temos que resolver. E que nós estamos aqui para isso. Para essas resoluções nos trazer o aprendizado e nos sentirmos felizes. Então, quando nós entendemos esse processo em busca da verdade, quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós podemos entender que não é pela pessoa do Mestre que nós chegaremos até o nosso Pai, mas é por tudo que Ele representa para nós, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele falou, né, pelos seus exemplos. Então, quando nós estudamos Jesus através do caminho da verdade e a vida, nós percebemos que a doutrina espírita ela é baseada em 3 aspectos muito importantes. E o Kardec, lá em 1857, ele traz a doutrina espírita como uma ciência de observação e uma filosofia espiritualista. Então, ele fala também no livro, na Revista Espírita, que a doutrina espírita é uma ciência filosófica de consequências morais. A moral do Cristo. Então, se nós pensamos no caminho, nós podemos relacionar com a filosofia espiritualista, que é um aspecto básico da doutrina espírita. Se nós pensamos na verdade, quando Jesus fala que Ele é a verdade, podemos refletir na ciência espiritualista, que é a doutrina espírita. E quando Ele fala da vida, é a nossa condição moral. Então, nós podemos entender que a busca da nossa condição moral para alcançarmos a nossa inteligência exige de nós uma dedicação. Exige de nós compreendermos que a doutrina espírita é o consolador prometido pelo Mestre. E ele vem nos trazer a possibilidade de compreensão da questão da moral, que todos nós construímos a moral de dentro para fora. Porque
praticamente todas as nossas encarnações passadas, o que nós aprendemos como filosofia religiosa? Ou nós participamos do catolicismo, ou nós participamos do protestantismo, ou das filosofias orientais. Não é assim? Nessa encarnação, praticamente todos nós estamos tendo a possibilidade de conhecer a doutrina espírita. É a primeira vez que nós estamos tendo contato com o Consolador prometido pelo Mestre Jesus. E é justamente aí que nós percebemos, talvez, a dificuldade de entendermos a essência do Espiritismo. E às vezes nós tratamos o Espiritismo como uma religião espírita somente. E às vezes nós frequentamos o centro espírita como se a gente estivesse tendo uma necessidade semanal de frequentar uma instituição religiosa. O Espiritismo é uma ciência filosófica, de consequências morais. Traz os ensinamentos de Jesus, traz os seus exemplos como possibilidade de entendermos que todos nós somos deuses, como o próprio Mestre nos disse, e que nós não acreditamos em Jesus. Ele disse para nós: vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu fiz e faço. E às vezes a gente fala, mas Jesus já passou mais de 2000 anos. Então é justamente o Espiritismo, como o Consolador prometido, vem nos convidar que a nossa trajetória é individual, que o desenvolvimento da nossa moral é autônoma. E o que nós recebemos como ensinamento religioso até a existência passada, ou até essa existência, foi ensinamentos heterônomos. E eu me lembro muito bem quando minha mãe falava para mim: meu filho, não faz isso porque Deus vai te castigar. Porque às vezes nós estamos ainda trabalhando a conexão com Deus com sentimento de culpa. Porque nós vivíamos no paraíso como espíritos puros, fizemos um engano, fizemos uma escolha, cometemos um engano e aí tivemos a queda. Como espíritos puros, perfeitos, nós caímos. E nessa queda nós tivemos a necessidade de entrar dentro de um corpo. Então a gente tem uma relação com o nosso corpo como se fosse um castigo de Deus. E o Espiritismo, ele vem mostrar para nós que somos filhos de Deus, espíritos simples e ignorantes, fadados à perfeição. É totalmente o inverso de tudo que nós aprendemos em toda a nossa trajetória evolutiva. Isso mostra para nós, às vezes, a dificuldade de entendermos a essência do Espiritismo. O Espiritismo, ele é muito mais do que uma religião. E ele foi apresentado lá no século XIX como uma ciência espiritualista, porque naquela época, nas escolas, nas universidades, era ensinado uma ciência espiritualista. Então é justamente aí que o Espiritismo surge e ele tem uma grande expansão, como nosso Consolador prometido. Entendermos então que o caminho, a verdade e a vida é compreendermos Jesus. E se nós estamos compreendendo Jesus, nós estamos aprendendo sobre a ciência espírita, a filosofia espírita e a moral espírita, que nós podemos chamar de religião. Então, conhecer a doutrina espírita é dar oportunidade de conhecer Jesus, de estudarmos Jesus, temos a grande possibilidade de praticar a doutrina espírita. Muito obrigado pela paciência, que Jesus nos abençoe.